projeto do novo Código de Processo Civil vem sendo alvo de críticas da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Na avaliação da OAB, as mudanças podem criar um juiz de primeira instância com superpoderes, que poderá alterar fases e atos processuais frente a um cidadão cada vez menor no que concerne aos seus direitos de ampla defesa. De acordo com os presidentes de subseções da OAB São Paulo, houve pressa por parte do Senado para colocar o anteprojeto em votação, impedindo que a proposta fosse debatida com a sociedade e com os operadores do direito. Os advogados acreditam que, ao contrário do que diz o relator do anteprojeto, o senador Walter Pereira, do PMDB do Mato Grosso do Sul, as mudanças não vão simplificar processos e resolver o problema de lentidão da justiça brasileira, pois os problemas são consequência da falta de recursos e de gestão, e não da lei processual, não é mesmo, Walter? Raul, para explicar um pouco melhor a posição da OAB em relação às mudanças que podem ocorrer no Código Civil, o Questão de Justiça recebe hoje, com muita honra, o advogado e vice-presidente da OAB Seccional São Paulo, Dr. Marcos da Costa. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, alegria voltar ao programa, com o Walter, com o Raul, e com meu querido amigo, irmão Leopoldo, um grande dirigente também da nossa entidade. Dr. Marcos, e veja que a Ordem São Paulo sempre nessas posições, os assuntos mais fortes que tem no país, com tudo que se relaciona à justiça. E para fazer justiça, queria passar a pergunta, então, primeira pergunta para o doutor Leopoldo, para ele fazer, né, para abrir esse programa, doutor Leopoldo. Primeiramente, meus cumprimentos, né, aos nossos jornalistas aqui, nosso convidado de hoje, o doutor Marcos, Marcos da Costa, que traz sempre questões relevantes, inclusive realizando inúmeras palestras na OAB de São Paulo sobre temas atuais, falando sobre processo eletrônico, né? Essa justiça aí, essa nova tendência hoje, né, dos nossos tribunais. Agora, doutor Marcos, em relação a essa reforma do nosso Código de Processo Civil, especialistas dizem que essas reformas são desnecessárias. Na sua opinião, né, essa mudança, né, que o Código de Processo Civil vai sofrer, seria viável? O senhor concorda com essa posição dos especialistas? Aliás, eu até queria complementar a pergunta dizendo o seguinte: há quanto tempo foi a última mudança do Código de Processo Civil? Duas excelentes perguntas. As alterações, ela tem duas finalidades. O novo Código de Processo Civil tem duas finalidades. A primeira, que é a principal, é combater a morosidade da justiça. Essa é a principal finalidade do novo Código de Processo. E a segunda é sistematizar um código que desde 1973, o chamado Código Buzaide, sofreu mais de 60 alterações legislativas, principalmente nas duas últimas décadas. Então, como houveram muitas modificações, então a ideia seria sistematizar no novo código, adaptando também o código para o momento novo, principalmente por causa do momento do processo digital. A grande questão que se coloca é em relação ao seu principal objetivo, que é acabar com a morosidade da justiça. E essa discussão é que me parece estar perdendo um pouco o foco. Primeiro, essas 60 leis que foram promulgadas alterando o Código de Processo, a grande maioria delas teve por finalidade exatamente acabar com a morosidade da justiça. A evidenciar que não é o Código de Processo que gera morosidade. O que gera morosidade, na verdade, é um judiciário completamente desestruturado. Desestruturado porque, desde a Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, houve um crescimento muito grande das demandas, que é fruto de um sentimento maior de cidadania. E sem que houvesse também o crescimento da estrutura do judiciário para dar suporte a isso. E também falta dinheiro para o judiciário. Nós temos vivenciado a cada ano cortes orçamentários cada vez maiores, a fazer com que o judiciário deixe de ter os recursos necessários para melhorar a sua gestão, para suprir necessidade de juízes, de serventuários, de servidores em todo o Estado. Existem mais de 200 varas criadas e não instaladas, algumas delas há mais de uma década, e precisaria, primeiro, cuidar da gestão do judiciário, cuidar da estrutura do judiciário, para depois pensar em modificações legislativas, um porte como
a mudança do Código de Processo. Aliás, eu queria perguntar também, viu, Walter, quais são essas principais mudanças? Quer dizer, o que é que vai alterar? Como o foco é o combate à morosidade, o que está tentando fazer o Código? Dar mais efetividade às decisões de primeira instância. Então, a dizer, a sentença do juiz, eventual recurso, não tem mais efeito suspensivo. O que é esse efeito suspensivo? O juiz, normalmente, uma sentença de primeira instância, ela só ganha eficácia, ela só ganha executividade, ela só pode ser cobrada depois de uma confirmação por parte do Tribunal Superior, caso haja recurso. É um direito do cidadão ao duplo grau de jurisdição, a possibilidade de recorrer a um Tribunal Superior. E o que se faz na mudança do novo Código, basicamente é esvaziar o sentido do duplo grau, permitindo, por exemplo, que as sentenças possam ser exigidas desde logo, contra uma tradição no direito brasileiro ao duplo grau de jurisdição, aliás, tradição que é consagrada na Constituição, dando mais poderes para o juiz para decisões liminares. Ele passa a ter um poder muito mais amplo para uma decisão liminar e estreita as vias recursais. Então, as possibilidades dos recursos de recorrer ao tribunal, principalmente em decisões que nós chamamos de interlocutórias, ou seja, aquelas decisões de andamento do processo, não decisão de mérito, de final do processo. Exemplo, uma perícia, o juiz manda fazer uma perícia, ou deixa de acolher no pedido uma perícia. Não decide a ação, mas é uma decisão relevante para o mérito do processo. Essas decisões são passíveis de um recurso chamado agravo, agravo do instrumento. E o agravo, ele diminui a possibilidade de interposição do agravo. Então, ele dá mais efetividade à primeira instância. Isso pode gerar mais rapidez? Pode, eventualmente, porque nós vamos continuar com um problema sério de, por exemplo, termos 2.060 juízes no estado de São Paulo para 18 milhões de processos. Então, não é dando mais efetividade à primeira instância que necessariamente nós teremos um processo mais rápido. Agora, mesmo que tenha um processo mais rápido por conta disso, vem a dúvida. A decisão é mais segura? Eu acho que não. Ao se suprimir, ou mitigar o direito ao duplo grau de jurisdição, ao permitir que uma decisão de primeira instância possa ser exigida desde logo, causa para as partes, tanto para o autor como o réu, uma insegurança. Porque o juiz é um ser humano. Por mais dedicado que ele seja, ele tem falhas, ele pode cometer equívocos. E esses equívocos são corrigidos via recurso. Por isso que se exige uma decisão de um colegiado, o tribunal é sempre colegiado, para que aquela decisão do juiz, ou no caso de reforma, ou mantida a decisão, ela possa prevalecer. Agora, não saindo do tema especificamente, o Código de Processo Penal sofreu uma reforma. Nosso Código Penal de 1940, e visando atender aquela questão de um direito penal emergente, ou seja, o Estado muitas vezes não consegue atingir as expectativas sociais. Então se criam leis e mais leis, e o nosso Código Penal não é reformado. E me parece que, sob o ponto de vista do Código de Processo Civil, houve uma pressa por parte dos parlamentares em votar esse projeto. Na sua opinião, houve uma pressa nesse sentido? Eu posso complementar essa pergunta mais uma vez? Pelo seguinte, você falou que houve pressa dos parlamentares. Ora, se isso realmente vier a ser levado a efeito, acho que os parlamentares são aqueles que normalmente irão pagar, né, pelas condenações em primeira instância, porque a gente, via de regra, tem visto parlamentares serem condenados em primeira instância e absolvidos na segunda, ou ainda cabendo aquela questão de transitado em julgado, que leva muito mais tempo. Então, de repente, os parlamentares podem estar aí também se enrolando na própria armadilha, né? Posso, claro, emendar a pergunta? Doutor, isso acontece via de regra sempre. Passa uma lei na correria e às vezes me chama muita atenção, e a gente até que trabalhou na Assembleia e tal, que aí não se tem um técnico, um perito para esses projetos. Então fica a prova rápido, a prova devagar e tal, e aí se vai um monte de lei e de repente não tem essa efetividade toda. Você complementando todo esse ciclo, como é que trabalha aí uma casa legislativa com a pressa e não erra depois? Então vamos... Eu acho que o fundamento aí, primeiro, é entender o que é um código.
né? Nós estamos falando da alteração do Código de Processo. Mas o que é um código? O código é uma lei ordinária. A lei ordinária é aquela lei que depende de um quórum menor para aprovação. O código é uma lei ordinária. Só que ele chama código porque ele tem uma amplitude maior. Ele vem disciplinar um determinado tema, uma determinada matéria, de forma a abranger todas as questões a ela envolvidas. Código Civil, Código Penal, e Código de Processo, enfim, Código Tributário. Na tradição legislativa, o Código ele tem uma tramitação mais morosa, tanto no Senado quanto na Câmara. Por quê? Porque exatamente pela abrangência dele, ele tem que passar por todas as comissões. Cada comissão vai analisar sobre comissões do Parlamento. Cada comissão vai analisar sobre o prisma do objeto da comissão. E também com isso se permite um debate mais amplo. Código Civil, Leopoldo, demorou mais de 30 anos para ser aprovado. O grande Miguel Reale, grande jurista brasileiro, foi o presidente da comissão, foi quem desenvolveu o trabalho junto com outros grandes juristas e demorou mais de 30 anos de aprovação. Evidente, 30 anos é muito tempo, mas não se defende 30 anos de tramitação, mas independente de ser 30 anos, alguns anos certamente serão necessários para que o código, quando saia de uma forma a atender a todos os debates que precisam necessariamente ocorrer.